Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos hoje na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, o versículo de número 10, onde está escrito assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Esse é o texto para a reflexão. Nós encontramos aqui expressões que nos enchem de alegria, de regozijo, de esperança e de expectativa. O apóstolo Pedro trouxe de maneira bem objetiva como estas coisas acontecem. Primeiro, nós tomamos conhecimento de que o Deus a quem servimos e adoramos, ele é o Deus de toda a graça. Haja vista que nós fomos alcançados puramente pela graça de Deus, a manifestação do seu amor e misericórdia em função da sua graça, que é colocar o seu favor, a sua dádiva imerecida diante das pessoas, para que eles pudessem, em tempo e vida, aproveitarem a oportunidade que lhes é dada para a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então, este Deus, que é o Deus de toda a graça se origina em Deus e dele ela se expande através de Jesus, que veio, conforme diz a Escritura, a graça e a verdade vieram por Jesus, através do Espírito Santo, que é chamado nas Escrituras o Espírito de graça, e através das palavras de Deus, que são palavras de graça. Então, quando olhamos à nossa volta, tudo está impactado pela manifestação da doce e poderosa graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Já a carta aos Efésios, ele deixou escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça de Deus manifestada para a salvação dos pecadores, que em Cristo Jesus se arrependerem dos seus pecados, o reconhecerem como Senhor e como Salvador, desfrutar da parte dele esta salvação, porque Jesus condicionou a salvação unicamente através de Jesus Cristo. Tanto é que quando José foi avisado do nascimento de Jesus, disse que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então Jesus veio com a missão de ser o Salvador, o libertador de toda a humanidade. Ele próprio disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele disse que veio para buscar e salvar, no sentido de libertar, transformar, mudar a condição de vida destas pessoas. E este Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, veja, através de Cristo Jesus, este Deus de toda graça, ele nos fez um chamado. Então, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou. Então, nós fomos chamados por Deus através de Jesus.
O próprio Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então observamos por aí como é que as coisas se realizam diante do plano maravilhoso de Deus. O Deus de toda graça, que em Jesus realizou e ele executou o plano para a salvação da humanidade, que estava perdida, desgarrada, errante e condenada, mas Deus, por graça, amor e misericórdia, em Jesus, que ele colocou como o seu único filho, para ser o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, e este filho, Jesus, que entregou-se antes da fundação do mundo. Então nós observamos como o plano de Deus é profundo e é permanente, e ele é de alcance universal, porque diz as Escrituras que todo aquele que nele crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. Então aqui nós encontramos agora Pedro trazendo em síntese que este Deus, que é o Deus de toda a graça, este Deus, através de Cristo Jesus, o seu Filho unigênito e primogênito, ele então, através de Jesus, abriu para nós um chamado. É o chamado para a salvação. Por isso que Jesus, quando aqui esteve, ele fez aquele convite, e hoje ele continua a fazer a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, este Jesus, por meio de quem o Senhor Deus, o soberano, o Deus de toda graça, nos chamou. Agora, ele nos chamou para quê? Observe as palavras de Pedro. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou. Chamou a mim, a você, a cada um de nós. Nos chamou para quê? Primeiro, para salvação. Mas ele nos chamou para a sua eterna glória. Então observamos aqui que este também não somente é o Deus de toda a graça, mas é o Deus de toda a glória. E que ele, através de Jesus, nos chamou para sermos partícipes da sua eterna glória. A glória de Deus que há de manifestar-se. Então nós encontramos aqui graça e glória como pertencentes a Deus. Pela graça, através de Jesus, ele nos chama. E nos chama para irmos participar e desfrutar com ele da glória eterna que pertence a ele. Que ele é o Deus de toda a glória. Quando nós olhamos e observamos no Salmo 84 e o verso 11, veja o que está escrito lá. Salmo 84 e 11. Está escrito assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará, observe, o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Então, ele sendo o Deus de toda graça, o Deus da eterna glória, o salmista deixou-nos registrado que ele dará graça e glória. A quem? Aos que andam na retidão. Quando é que nós passamos a andar na retidão? A partir do momento
em que somos alcançados e salvos por Jesus Cristo. Então deixamos a vida de perdição, a vida de injustiça, a vida errada e passamos agora a andar em retidão de vida diante do Senhor, por um caminho verdadeiro e santo que o próprio Deus preparou para nós andarmos por ele. Então, os que andam na retidão, eles desfrutam da graça e da glória de Deus. Nós aqui vivemos e o servimos em função da sua graça. Vez por outra, a glória de Deus manifesta-se, porque a Escritura está: se creres, verás a glória de Deus. Então, a glória de Deus manifesta-se em momentos. Mas o chamado que Deus fez para nós, através de Jesus, não é para que tenhamos esta manifestação da graça e glória de Deus somente em alguns momentos, mas é que através da graça fundamentada por Jesus na salvação, nós sejamos ligados a Deus e sejamos levados à sua eterna glória, onde será glória por todo o tempo, não somente em alguns instantes. Então aqui está o Deus de toda graça, que em Jesus, que em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória. Bem, ao sermos chamados por Jesus, através da graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, nós chegamos a ele do jeito que estávamos. Errantes, corrompidos, injustos, iníquos, impuros, contaminados, de toda maneira. Mas ao chegar em Jesus, neste chamado que ele nos faz, e no encontro que se dá naquele momento para a salvação, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E então nós passamos a crer em Jesus e a abominar a nossa vida anterior. Então nasce o arrependimento. E através do arrependimento, nós abrimos mão daquilo que até então vimos fazendo e nos colocamos sobre os cuidados de Jesus, que vai a partir de então trabalhar na nossa vida para implantar a natureza divina e tornar real esta salvação poderosa de Deus que se manifestou e através da graça de Deus ela se torna possível na nossa vida. Então aqui está o Deus de toda graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Mas nos momentos, dias, meses e anos que o Senhor permitir nós ainda estarmos aqui nesta terra, haverá um profundo trabalho de Deus através de Jesus na nossa vida. Porque nós aqui enfrentamos momentos difíceis, de provações, de perseguições e muitas coisas que procuram nos assediar para recuar, para parar, para desistir. Então o próprio Deus, através de Jesus, o que ele vai fazer em nós? Ele vai nos aperfeiçoar. Nós precisamos ser aperfeiçoados, porque a condição em que chegamos a Cristo não é a condição final que devemos ficar, mas é a condição inicial em que chegamos. E partindo dali, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia do arrebatamento, que é chamado o dia de Jesus Cristo. Então, observe, e o que fazer agora, em meio à nossa vida aqui, de lutas, tribulações e dificuldades. Observe o que Paulo escreveu
na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E esta glória qual é? É a glória de Deus. Nós somos chamados para a sua eterna glória. Então, as aflições, as tribulações, os sofrimentos serão coisas do passado. Não tem como comparar a intensidade do sofrimento com a intensidade da glória de Deus. Ela supera em muito. Tanto é que não faremos ou não teremos lembranças dos sofrimentos passados aqui na terra quando estivermos na dimensão da glória de Deus. Então, aqui está, ele nos chamou para a sua eterna glória. Então, o primeiro é aperfeiçoar. Quando Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 4, ele diz o seguinte, que o próprio Senhor Jesus, ele deu dons e ministérios à sua igreja, que ele edificou. Esta igreja, que é a reunião dos salvos de toda a terra, quer sejam judeus, quer sejam gentios, mas convertidos, ambos se tornam igreja de Deus. E nesta igreja, Deus colocou ali apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com que finalidade o Senhor dotou a igreja desses dons ministeriais? Observe aqui o versículo 12, Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este aperfeiçoamento, nós já citamos aqui, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então está aqui, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Isto quer dizer, aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Então, nós encontramos aqui, aperfeiçoar é melhorar, é corrigir, é adquirir novas aptidões que estão de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Quando nós observamos sobre aperfeiçoar, lá no Salmo 18 e o verso 32, vamos observar o que está escrito lá. Salmo 18 e 32. Está escrito assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Diz-nos aqui que ele nos aperfeiçoará. Então aqui está dizendo que ele é aquele que aperfeiçoa o meu caminho, o teu caminho, o nosso caminho. No Salmo 138 e o verso de número 8, está escrito assim: O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então aqui encontramos o aperfeiçoamento, como está aqui em 1 Pedro 5:10. Depois de haver padecido um pouco, ele mesmo, quem? Jesus, vos aperfeiçoará. Segundo, confirmará. Bem, o que é confirmar? Confirmar é sustentar uma afirmação. O fato está registrado, alguém afirma aquele fato e outro confirma aquele fato, que é algo que não deixa nenhuma sombra de dúvida. Sobre confirmar, nós encontramos
no Salmo 90 e o verso 17, está escrito assim. Salmo 90 e 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 3 e 17 está escrito assim. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. O testamento, a aliança, a promessa de Deus confirmada. E segundo Pedro, capítulo 1 e o versículo 12, está escrito assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Bem, então já vimos aqui aperfeiçoar, sermos aperfeiçoados por Jesus e sermos confirmados. E vai mais, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará. Então, fortificar é acrescentar força e firmeza. Sobre fortificar, nós encontramos que Abraão, quando naquele momento de espera do cumprimento da promessa de Deus do seu filho Isaque, ele não duvidou, ele não titubeou, ele não desanimou. Mas no capítulo 4 de Romanos, versículo 20, diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Fortificado. É o mesmo conselho que Paulo deu a seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, quando ele disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E observamos também em Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 9, onde está escrito o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Fortificar com graça. Então Jesus nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e, por último, fortalecerá. O que é fortalecer? Fortalecer é colocar na condição de estabelecido, destemido, seguro e removível. Fortalecido. Nós encontramos lá no Salmo 24, ou digo 27, o verso 14, onde está escrito o seguinte: Salmo 27 e 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 31, 24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Efésios, Paulo escrevendo, lá no capítulo 6, o versículo 10, ele deixou registrado assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Filipenses 4:13, Paulo deixou escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós observamos aqui fortalecidos no Senhor, fortalecidos pelo seu grande e maravilhoso poder. Então, observamos e vimos aqui como as coisas
se realizam desta maneira. E o mesmo Deus, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, diz-nos a Escritura. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo, o Senhor, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, observamos quantas dádivas temos aí da parte de Deus. O Deus de toda graça, que fez-nos um chamado para participarmos da sua eterna glória. Eu fui chamado pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, para fazer parte desta eterna glória pela qual Deus me chamou. Você, salvo por Cristo Jesus, também está incluído neste chamado, e cada dia nós estamos sendo aperfeiçoado, confirmado, fortificado e fortalecido. Observe um hino da harpa cristã, 242, o coro dele diz assim, olha, que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar. Eterna glória, Cristo me comprou. Então, nesta reflexão, nós encontramos aqui o Deus de graça, que é o Deus de toda glória, que por graça nos chama para a salvação e através de Jesus nos prepara para participarmos da sua eterna glória, mas que enquanto estivermos aqui, nós precisamos ser preparados e fortalecidos por Jesus. Ou seja, precisamos ser aperfeiçoados a cada dia, precisamos ser confirmados na fé, precisamos ser fortificados e precisamos ser fortalecidos. E tudo isto é um trabalho que o Senhor Jesus faz diariamente na vida de cada um de nós. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber a maneira poderosa como o Senhor Jesus trabalha na nossa vida. E, da nossa parte, a nossa expressão será de reconhecimento, gratidão, alegria e regozijo de saber que nós estávamos perdidos e condenados. Agora, por graça, amor e misericórdia de Deus, através de Jesus, nos salvou e está nos preparando a cada momento para nos levar, para desfrutar com Ele da sua eterna glória. Não há coisa mais gloriosa a se desfrutar do que a presença de Deus aqui e uma promessa de que nós vamos participar com Ele da eterna glória. Você não pode ficar de fora. Eu não posso ficar de fora. Então nós temos que perseverar, permanecermos firmes no Senhor, sem recuar, sem olhar atrás, sem parar na caminhada, mas seguir sempre avante, sempre adiante, sempre olhando para o alto, para Jesus, que nos aperfeiçoa, confirma, fortifica e fortalece e nos mantém no caminho e na promessa para irmos desfrutar desta eterna glória para a qual todos nós fomos chamados pelo próprio Deus de toda a graça. Reflita, medite sobre isto, glorifique a Deus e desfrute estas bênçãos abundantes que estão disponíveis a todos os salvos por meio de Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.